Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, jamais, grava isso, jamais Jesus, Deus, vai desistir de você. Jamais. Não desiste e não desistirá. Nunca. E Ele nem pode desistir. Olha que coisa maluca. Eu estou falando para você, que está agora celebrando comigo o nosso Deus vivíssimo. Deus não desiste de você, nunca desistirá, e nem do mundo, nem dos que estão no mundo, nunca. Apesar do mundo estar como está, Deus desistirá dos homens? Nunca, jamais. E essa é a boa notícia, a boa nova, ou boa notícia, ou anúncio salvífico é esse: Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus nunca vai desistir de você. E que esta verdade seja motivo de cura e libertação na sua vida, para que caia da sua história toda aberração e depressão satânica, porque Jesus nunca desistirá de você.
Anuncia isso começando dentro de você. Deus nunca vai desistir de mim. Jamais. Olha, você pode. Você é o único que pode desistir de você. Agora, Deus jamais. Deus jamais. A primeira leitura de hoje está afirmando na minha vida e na sua, porque que Jesus não desiste de você. Primeira leitura de hoje. Pega aí a primeira leitura, Gênesis capítulo 2. Está aí no folhetim. Acompanha a leitura. Acompanha estudando e rezando essa leitura com o padre. Atenção. Assim diz o Senhor. Olha. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Atenção aqui, hein? Aqui vem o discernimento. Aqui tem um discernimento. Então o Senhor Deus formou da terra todos. Deus viu que faltava para quem? Para o homem uma auxiliar. Raciocine. Alguém que auxiliasse ele. Quem é o homem? Vamos lá, quem é o homem? Agora é pegadinha de FUVEST católica. Quem é o homem? Jesus. Jesus. Ele é o Adão verdadeiro. Nunca esqueça disso. Quem é o homem? Jesus. Aqui, ó. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Olha os auxílios que é dado para Jesus. Olha o auxílio, continua a leitura, Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a quem? A Jesus, a Adão, o novo Adão, o verdadeiro Adão, ok? Trouxe até ele, para ver como o chamaria todo ser vivo. Teria o nome que Adão lhe desse. E Adão, quem é Adão? Jesus, deu nome a todos os animais domésticos, e todas as aves do céu, e todos os animais selvagens. Mas, aqui mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Atenção, quem é Adão aqui? Jesus. Toda a criação foi feita, e Deus fez o céu, e Deus fez as estrelas, e Deus fez os animais, Faltava a alguém, um auxílio semelhante a ele. Olha porque que Deus não vai desistir de você. Atenção, veja. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Por favor, cameramans, rapidamente mostra Jesus na cruz, no sono profundo. Dá um zoom lá, o soninho profundo dele. Dá um zoom, vai até ele lá. Mostra ele mais de pertinho, mostra. Isso. Entrou no sono profundo. Olha aí de onde vai nascer auxiliar semelhante a ele, ó. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus tirou a mulher e conduziu-a a Adão. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Mostra Jesus de novo para o povo de casa. E aqui, pessoal, presta atenção também. Quem é a mulher que saiu do lado de Cristo? Semelhança dele? A igreja. E quem é a igreja? Eu, você, nós somos parte, um com ele, carne da carne dele, parte dele.
Ah, minha gente, aqui começa a verdade da verdade. Eu sou de Cristo, eu sou do noivo, eu sou do homem, o verdadeiro homem, Jesus. Eu sou dele, e você também. E quer saber mais? Sabe aqueles que não têm religião, que se auto-intitulam ateus no mundo aí fora, pagãos, também são carne da carne de Jesus, mesmo que eles não professem isso como verdade. Não importa, está aqui, ó, aqui. Mas falta para mim uma auxiliar, semelhante a mim. E Deus fez o homem e a mulher, imagem e semelhança do Senhor. Agora detalhe, vamos no finalzinho lá, ó. Então o Senhor Deus fez cair esse sono, depois da costela fechou. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, entre aspas, olha o significado, mulher, porque foi tirada de quem? Do homem, do homem, do homem. Quem é homem? Jesus. Nós somos dele. Essa mulher somos nós. Fomos tirados para ele. Não tem como. Por isso que ele veio. Alguém tentou roubar a mulher. Alguém tentou roubar, seduzir a mulher. E seduziu. Ah é? Seduziu? Vá lá em profeta Oséias. Profeta Oséias é esse noivo que compra e resgata essa mulher, somos nós, que viveu uma prostituição contínua e que cai todas as vezes no chão quando é violentada pelo adultério. Ela volta toda machucada, se entregou todinha e ficou arrebentada, doente. Aí o marido vai lá, pega ela, volta, dá comida, dá dinheiro, dá saúde, dá roupa, da casa. Ela fica boazinha, daqui a pouco ela cai de novo, ela se vende, se prostitui. Somos nós, a mulher. Nós somos a igreja de Cristo. Aí o padre começa lá com a homilia dele, a homilia do padre, ó. Ô meu irmão, minha irmã, Cristo nunca vai desistir de você. Não desiste, não vai desistir nunca, nunca. Ah padre, mas mesmo a gente virando as costas para ele, não vai desistir. O que acontece, volto a dizer, eu desisto do Senhor, ele não, não é eu que vou até ele, é ele que vem até mim. Veja, o reino de Deus chegou no vosso meio. Quando é que eu tenho o reino de Deus? Quando eu permito que ele entre, não sou eu, ele entra, ele vem, a sua esposa, ele vem buscar a esposa dele, para fazer o que? Carne da minha carne. Por isso que os discursos de Jesus, olha que coisa mais linda, para a gente entender, porque a gente tem que trazer sempre para a nossa interpretação do hoje. Jesus dizia assim: como eu e o Pai somos um, sejais vós, o meu desejo é que tu sejas um comigo. Volta na primeira leitura de hoje. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, minha igreja, um comigo, que sejamos um, marido e mulher. Está lá, Cântico dos Cânticos. Os nossos irmãos evangélicos não têm esse livro sagrado, viu? Nós católicos temos, um dos livros mais antigos da igreja católica, Cântico dos Cânticos, né? Meu amado deitou-se sobre a sua amada. É o livro mais erótico que tem da Bíblia, bonito. Fala dos seios da amada, que o noivo se torna um no momento íntimo com a noiva. Veja, mas aí não é mais a parte genital, é a parte da vida com ele. A minha auxiliar, quem é? Sou eu. Eu sou auxiliar
Ó, e tudo que ele fez, céu, animais, cachorrinho, gatinho, baleia, monstros marinhos, tudo, ele fez para ele. Ó, você já parou para pensar uma coisa? Quem é de nós aqui que ainda vai passear lá no oceano, no assoalho do oceano, seja ele quais forem, Pacífico, Atlântico, Ártico, seja lá qual for, para você ver os monstros marinhos lá? Você vai ver? Só se a National Geographic mostrar com uma tecnologia, multitecnologia, todo o oceano por baixo, para ver toda a profundeza, quase impossível, mas Deus fez. Para quem? Para Ele. Ele brinca com a criação dele, o Espírito dele está em todo lugar, é para Cristo. Agora detalhe, e tudo que ele fez para nós também. Por isso que a palavra injustiça acontece na terra. Se tudo que Deus fez é bom e ele fez para nós, a noiva dele, porque uns têm mais, outros têm menos? Porque uns podem e outros não? Porque uns moram, outros ficam num beco? Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Vocês pensaram que o padre ia ficar pegando só no matrimônio marido e mulher, né? Machinho e fêmea? Não, a verdade é essa. Nós somos a mulher, a esposa, Ele é o Cristo. E a dureza do coração, o que foi? Qual foi essa dureza do coração aí? O que aconteceu aí? Nós nos deixamos ser seduzidos por quem? Pelo demônio. Aí nós começamos a ter uma vida minha, e aí nós nos desaproximamos de quem? Do noivo. O noivo vai desistir se nós temos um para quê. Você tem um para que existir. Por isso que cai por terra, olha aí, atenção, que caia no nome de Jesus toda maldição que diz para você que você não deveria ter nascido, que você é um erro, que você foi uma brincadeira de namoro entre um homem e uma mulher, e você foi um escape que aconteceu. Está anulado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Mesmo que você não foi planejado pela cabeça dos homens doentes, a cabeça do homem é doente. O homem não tem nem capacidade de planejar e nem desplanejar. Ou seja, não planejei, nasceu. Não, nasceu porque Deus fez igreja para ele. Ele quis. Ele deu a ordem e fala: nasça. Para quem? Para mim. Para mim, minha noiva, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso que ninguém, nenhum menino, uma menina que nasce na rua, que a mãe nunca sabe qual é o pai, nunca vai saber o menino, não importa. Essa vida, esse ser humano tem uma identidade igualzinha à minha, que sei quem é o meu pai, sei quem é minha mãe, igual. O menininho que nasceu lá não conhece o pai dele, mas ele tem o mesmo direito, a mesma identidade, e olha, a mesma recompensa que eu, a mesma. Eu não sou mais do que o menininho que mora na rua. Por quê? Porque Deus tirou do lado dele cada órgão, cada pessoa. Ah, padre, mas eu não fui planejado, eu fui uma brincadeira de sexo entre minha mãe e algum dos homens, nem sei qual é meu pai. Ei, esquece isso, não vos preocupeis com isso. Até porque, vamos entender uma coisa aqui, no Evangelho Jesus está dizendo assim: o homem deixará, ó o termo, deixa, esse verbo é poderoso, este verbo é poderoso. O homem, olha o discernimento, deixará, tem que deixar. O que é deixar? Para viver a verdade do meu amado, eu tenho que deixar aquilo que não é próprio do meu amado. Por exemplo, quem deixa seu pai, sua mãe, sua terra, seus filhos por mim,
né? Quem deixa, esse é digno da vida eterna, esse mantém a vida comigo. Agora, quem não deixa pai, mãe, filhos, casas, bens, namoros, você, por causa do reino, já fizestes a tua escolha. Veja, quem deixará pai e mãe, que significa isso? Eles são importantes, mas eles são considerados, os pais, os irmãos, os filhos, o meu trabalho, os meus animaizinhos, a minha casa, eles são considerados o pão de cada dia. Aí Jesus vai dizer, pois é, mas nem só de pão vive o homem, mas sobretudo da palavra da boca de Deus. Ou seja, o pão verdadeiro quem é? O homem, o esposo. Não se preocupa não. Eu não conheci meu pai. Tem que trabalhar a sua psicologia para você adequar essa realidade de você não ter conhecido um pai na terra. Mas você tem que agora aprender em Cristo que você tem um esposo, você tem alguém que você faz parte, e que ele morreu por você, e que ele morre por você, a cada missa. Ele não vai desistir nunca. Não desiste do menininho que nasce lá no pântano, não sei aonde, na África ou aqui no Brasil, mora na rua. Não desiste de mim, não desiste de você. E ele morre. Ele morre como morreu, entrando no sono profundo, para que do lado dele venham os sacramentos. Ou seja, eu darei o meu espírito para recuperar a minha noiva, a minha esposa, a minha igreja, a minha auxiliar. Veja, que coisa mais linda, irmãos. Padre, o que fazer? O que fazer? A palavra é, nós somos noivas, conversão. O que é conversão? É você tomar um outro lado, pegar um outro caminho. Conversão do quê? Por quê, padre? Eu não posso servir Jesus, aceitar Ele como meu esposo. Olha, isso acontece com a maioria da gente. Aceitar Jesus como meu esposo, eu creio. Mas padre, eu não posso também viver o meu jeito, a minha vida? Pode, porque o Senhor deu livre-arbítrio. Mas você nunca vai ser a esposa verdadeira de Cristo. Assim não. Mesmo Ele não desistindo de você. Por quê? Porque existe aí uma coisinha chamada trono. Existe um trono, onde? Dentro de você. E ali tem um reizinho o tempo todo, reinando. Lembra que Jesus fala, eu vim para trazer o reino de Deus. Só que aí tem um trono dentro de você e dentro de mim. E tem um reizinho, uma rainhazinha. Quem é, padre? Quem é? Quem é? Você. Você. Então eu quero seguir Jesus, mas eu quero que Jesus também entenda que eu tenho as minhas vontades. Eu tenho o meu jeito de viver. Eu tenho o meu jeito de resolver. Pois é aí que está o coração endurecido. Por que que Moisés deu uma carta de divórcio? Ou seja, por que que o próprio Deus deu uma permissão de você escolher? Se você não quiser, meu irmão, é um convite que Deus faz, para você deixar Ele reinar a tua vida, ou você reina a tua vida. Só que no resultado final, Ele é único, e não tem conversa nem acordo. O resultado final é esse: uns voltarão para a vida com o amado. Lembra das 10 virgens prudentes e as outras 10 imprudentes? Pois é, só tem um resultado: a porta se fechará, e quem quis viver Jesus, mas do meu jeito, vai ficar da porta para fora. É uma maneira figurada, não entrará para a vida com o eterno. Então, é um convite. É um convite de Deus. Quem não tiver um coração como, não é ser criança, porque ser criança são pessoas abobadas, que quando se torna adulto, imita a criancinha, ou quer ter jeitinho de criança, ou quer... Não é nada disso que Jesus falou. É
o coraçãozinho, o olhar, buscar no seu cérebro a inocência das coisas, como uma criança. Por exemplo, nós não estamos falando de casalzinho, também estamos, marido e mulher, homem e mulher. Vocês sabem que nós temos, qual do horário, deixa eu ver aqui, tem censura não, né? Mas o povo vai entender direitinho, não vou falar nenhum palavrão não. Você sabe que nós temos dois, um é mais figurado, o outro é no esplendor. Nós temos dois órgãos genitais. E não é hermafrodita que fala que é isso, né? Nós não somos hermafroditas, mas nós temos dois órgãos genitais. Qual? Um que a gente usa para fazer as nossas necessidades, e para quem é casado, procriar. Ok? E o outro, qual é? O cérebro. Por quê? Porque as imundícies do coração endurecido nasce da onde? Quando fala coração, é você, tá? Você. Onde começam as imaginações de loucura que Satanás coloca? Aqui, ó. Aqui, ó. Então quando eu olho, aí Jesus falou assim, olha Jesus falando, porque aqui o cérebro da gente também é um tipo de um órgão genital. Quem é casado ou casada e imaginar fazendo coisinha com uma outra pessoa que não é o teu esposo, olha Deus falando, já cometeu adultério com aquela pessoa. Por quê? Aqui ó, meu cérebro, eu também tenho aqui, se eu não cuidar, um órgão genital pornográfico, corrompido, endurecido de coração. Eu posso olhar não como uma criança, mas eu sempre posso olhar para o outro com maldade, com impureza, com desejo impróprio, com cobiça. Criança não pensa isso não, criança não. Por isso fala, não afaste as crianças de mim não, porque elas precisam ser um exemplo para nós que, entre aspas, crescemos. Quem não tiver um coração como o de uma criança, ou seja, sentimentos, afetos, raciocínio, a gente faz uma brincadeirinha, a gente já dá aquela risadinha de todo mundo ri. Ficou adultinho, você fala alguma coisa, todo mundo ri. Por quê? Porque nós não somos como criança. E a criança fica assim, mãe, o que você está rindo? Ela não tem maldade, mas a gente já tem. Então, o coração da gente endureceu. Coração o que é? Eu inteiro. Eu estou no meu troninho. A vida é minha, eu acho que eu tenho direito, porque eu estou sentindo. Se eu estou sentindo, entende, irmãos? Então Jesus veio falar, para que ele veio? Ele veio para curar a sua igreja doente. A sua igreja acamada, prostituída, que é uma maneira figurada. O que é prostituída? Prostituída é quando eu não deixo o reino do meu amado reinar a minha vida, mas eu acabo deixando com que as ideias e ideologias do mundo me envolvam, de tal maneira que eu perca essa linda sintonia de criança com Deus, porque é assim que Deus tem o coração dele, puro, e acabei buscando o que eu quero, impuro. Então não dá para você falar, Deus, eu te aceito, mas deixa eu viver do meu jeito. Não dá. Por mais que Deus quisesse, não dá. Porque os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele falou isso para Pedro. Eu estou sempre querendo defender a minha vida. Nós somos verdadeiramente escravos quando nós não estamos em Deus. Quer ver? Quer ver? Uma pessoa que é viciado no tabagismo, no fumo, no cigarro. Estou dando um exemplo. Você fala, a vida é minha, eu fumo porque a vida é minha. Toma conta da sua vida. É? Então vamos fazer uma coisa.
Quantos anos você já fuma? Já fumo uns 13, 15 anos, tá? Para de fumar. Por você mesmo, você não consegue. Por quê? Você está viciada. E o que significa viciada? Você não consegue parar de fumar. Sabe que o teu pulmão está a perigo de entrar num tumor, ou numa falta de respiração boa, mas você sofre, e não consegue. Sabe por quê? Porque você acredita em você. Uma pessoa que faz mal para você, isso acontece comigo, com você, para todos nós. Aí você fala, a igreja vem e fala assim, que é Deus, olha, perdoa quem te ofende. Aí você vai falar, eu não vou perdoar não. Sabe por quê? Porque ela me deixou passar uma vergonha na frente de todo mundo. Eu não perdoo. Sabe por que você não perdoa? Porque você está escrava de todas as ideias de Satanás. E ainda diz, Jesus está aqui nesse momento. Entra na minha casa, entra na minha vida. Nós fazemos isso. Nós pedimos na música que Ele faça como esposo a vinda dEle na minha vida, e o reino dEle reine em mim. Aí Jesus vai falar assim, cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Nós somos hipócritas. Se eu não deixar que Ele, para Ele entrar, eu tenho que me converter. Veja, eu sou escravo quando eu não consigo perdoar ninguém. Eu não consigo. E a gente às vezes não perdoa coisas bobonas, besteirinhas. A gente não perdoa. Por que a igreja, muita gente hoje procura o tribunal eclesiástico da igreja, quem é casado na igreja, na tentativa de justificar, por causa da traição do marido que a mulher soube há muitos anos, para que a igreja, olhando isso, possa dar uma certidão de nulidade, ou seja, para que a igreja verifique se aquele casamento aconteceu ou não diante de Deus, porque ela, muitos anos depois que ela casou, ela descobriu que o marido traía ela com uma mulher bem do lado, às vezes até da família. Ela fala, tá vendo, padre, não tem mais condições da gente viver juntos, por isso eu estou procurando o tribunal eclesiástico. Por esse motivo, você não vai conseguir nunca nulidade matrimonial. Por quê? Por quê? Por quê? Normalmente não se consegue porque houve uma traição. Nulidade matrimonial são em casos específicos e muito graves. Padre, mas isso não é grave? É grave, mas esse tem a ver com você e comigo, com o que Jesus falou. Você, se não for capaz de perdoar o teu marido que caiu no pecado, você está escrava do pecado também. Ah, mas eu não traio ele. Você pode não trair, mas você não perdoa. 2 pesos, 2 medidas, que levam para o inferno. O pecado dele leva para o inferno, e o seu não perdão também te leva para o inferno. Inferno, o que significa? O inferno significa, eu viverei agora acorrentada, escrava, de não acreditar mais na vida. Isso é inferno. E ele também está acorrentado, porque ele sai, ou saía, ou sei lá o que, até se arrependeu já, só que você não perdoa. Então, irmãos, Jesus está vindo atrás da sua noiva para dizer, eu vim para te dar o meu espírito. Só tem uma maneira da gente não ser mais adúltero: aprender na conversão do dia a dia, deixar com que o Espírito Santo de Cristo, o noivo, me conduza nos meus afetos. Aí eu sou capaz de, porque enquanto a gente vai vivendo aqui, vai ter gente que não vai gostar da gente, vai ter gente que vai se humilhar com a gente, vai ter gente que vai fazer biquinho com a gente, e por besteira, para não falar um palavrão. E aí, eu perdoo. Por que eu perdoo? Porque agora não sou eu mais. Eu saí do troninho e comecei na conversão, eu saio para que Cristo, meu noivo, meu amado, reine, para ter um coração como de criança.
Vocês estão entendendo, irmãos, como eu estou entendendo? A vida com Cristo, a proposta dele como o amado da nossa vida, que não desiste de você nem de mim, e nunca vai desistir, é essa. Só tem uma maneira do reino de Deus, que começa dentro de mim acontecer, eu saindo do trono, e aí eu preciso ter uma vida com meu amado. Eu sempre ficava muito inquieto quando às vezes eu deixava de ir no casamento dos meus primos, que são todos praticamente da minha idade, um pouquinho mais velhos, porque eu ficava indo nas coisas de Deus. Foi no meu período que eu estava saindo de mim, para começar a entrar em mim, em Deus, né? Vamos falar assim, eu no Senhor. Aí eu comecei a ter, um primo casava, uma prima casava, todos da minha casa iam, meus primos, todo mundo ia, e eu às vezes não ia. Por quê? Porque eu estava no encontrão, eu estava lá tudo na década de 90, né? Estava indo num avivamento, estava lá no Pacaembu, estava indo para Canção Nova, na época, né? E aí, eu escutava o quê? Dos meus familiares, o que está acontecendo? Está ficando longe de todo mundo, só você que não vai? Pois é, e aí a palavra vem, quando a gente começa a se entregar, na conversão, você começa a dar prioridade para quem? Para o amado. Jesus falou para Nossa Senhora, não sabeis que devo me ocupar com as coisas do meu Pai? Não sabeis que eu devo me ocupar com as coisas do meu Pai? Ah, mas Ele é Jesus. Não, e nós somos dele. O meu batismo significa que eu sou para Ele. A nossa busca primeira, buscai primeiro o reino de Deus, e depois o matrimônio, os filhos que Deus vos confiar, o namorico, os cachorrinhos a serem criados, a sua casa que você quer comprar, ou a sua beleza física, depois, tudo vos será acrescentado. Mas primeiro, Ele. Estou falando isso para os cristãos católicos. Para quem está ouvindo não é cristão, não é católico, isso choca, porque é um convite, não é um mando, não é uma imposição. Deus não impõe. Aliás, Ele só veio buscar a noiva, e quando Ele fala, quando não quer, faz assim, ó, o coração de Deus chora como chorou para Jerusalém, Jerusalém, ó, quando Ele falou, lembra quando Jesus chora pela primeira vez? Ele chora para quem? Por você e por mim, a noiva dele, a mulher, a companheira, carne, osso dos ossos dele. Ele chora por quê? Porque muitos estão ali, estão vendo que ele está lá, e não se volta para ele. Ele vai dizer, se tu soubesses quem te visita hoje. Quem é que me visita hoje, padrezinho? Tem alguém que fica no Facebook, mas pode falar que eu não acho ruim não, eu até gosto. Esse padre grita demais. Graças a Deus você está ouvindo, né, filho? Ainda bem que você não é surdo, né? Ele está com raiva porque deve ser corintiano. Mas os corintianos, dá um minutinho só. Os corintianos, quando ganharam do Palmeiras no passado, um passado recente, ganhou, mas fizeram uma festa como se eles fossem campeão do mundo. Como se fosse campeão do mundo. Não, foi campeão daquele aninho lá, aquela coisiquinha lá. Aí o que acontece? Mas gritaram em São Paulo inteiro. Eu falei, meu Deus, a Copa do Mundo chegou? O Brasil foi campeão? Não, os corintianos ganharam do palmeirense. Beleza. E os palmeirensinhos, tudo assim tranquilo. Eu estava tranquilo. Celebrei aqui, fiz a missa carismática. Quando chegou, uns 3 dias depois, o porquinho, que não estava com nenhum espírito impuro nele, que não foi afogado, foi para a final de novo, e ainda estrangulou um galinho. Os corintianinhos ficam tão revoltados com essas coisas. Então, tome. Bom, só lá. Voltando, desculpa aos corintianos, rezem por minha conversão. Essas coisas me pega ainda. Olha aí, minha gente.
Então o Senhor está nos colocando diante desse desafio. O noivo diz: se tu soubesses quem te visita hoje. E aí, irmãos? E aí, minha irmã? Quem é Jesus para você? Quando ele ouviu falar: tu és o ungido, o Cristo, o Sírios, tu és o Quírios, ou seja, tu és o amado Deus, amado, o meu primeiro amor. O Senhor é. Quando Jesus falou isso, não foi homem nenhum que te revelou. Veja. Então, irmãos, nesse domingo, diante dessa liturgia, que nos leva também a entender o matrimônio entre um homem e uma mulher, não precisei nem ficar falando de uma vida de um casal. Eu falei da vida com Cristo. E quem vive a vida com Cristo não trai jamais, jamais. Se você me permite um pouquinho da história, assim, não leva nem 2 minutos. Olha só, antes de Cristo nós vivíamos um período pagão, onde os romanos tratavam as mulheres como escravas, e elas eram, até Jesus, até na época de Jesus, por causa dos persas, por causa dos babilônios, por causa dos gregos. Mulher era um objeto para os homens na cultura. Quando chegou na época de Jesus, os judeus, atenção, os judeus, judaísmo, sabe como é que eles viam as mulheres? Como uma escrava. Eles casavam com uma mulher judia, escolhia, namorava, como até eles fazem. E o que fazia? Casavam com elas sobre o rito em Deus, casamento mesmo, os judeus. Só que, porque eles estavam diante de um paganismo, eles também, porque conviveram no Êxodo, né? Quando uma mulher não agradava mais eles tinham o direito de mandar, porque Moisés permitiu, por eles cobrarem de Moisés, porque era uma função que eles tinham. Toda mulher, que um homem achando que já não dava mais para agradar ele tinha direito, como homem, de trocar a mulher, arrumar uma outra. Por isso que exigiram de Moisés uma certidão de divórcio. Quando Jesus aparece, os fariseus, judeus, estavam com muitos ciúmes de Jesus. Fato verídico, porque Jesus estava muito famoso, um jovem galileu que estava levando todos os judeus daquele pedaço para ouvir ele. Vocês imaginam, como humano como nós somos, quando você trabalha com alguma coisa, você vive, alguém tem uma preferência por outra e abandona praticamente você. Foi isso que aconteceu. E os fariseus precisavam pegar Jesus em alguma coisa para acabar com aquela adoração que o povo tinha por ele, que era demais. E aí eles, por uma meta satânica, eles até que meio que conseguiram, porque eles sabiam que os próprios judeus, e os judeus eram muitos homens que seguiam Jesus naquela época, muito. Eu vou pegar aí. E para pegar Jesus no pulo, eles fizeram exatamente isso. Ei, Jesus, é permitido o homem casado separar da sua mulher? E Jesus faz esse discurso: não. Então por que Moisés permitiu? Por quê? Aí Jesus vem, por causa da dureza do coração. Porque no início da criação, olha lá, voltando tudo aquela homilia do começo, Deus não fez isso. O homem deixa tudo para viver com a sua mulher. Deixa pai, deixa mãe, deixa tudo para viver com ela e servi-la, e ela servir ele. Pronto. Aí o que aconteceu? Sabe os discípulos de Jesus? Muitos homens, muitas mulheres. A mulherada não, a mulher não. Os homens começaram, por quê? Eram judeus casados, muitos. E falaram: eu vou deixar de ter as minhas transas aí fora, eu vou deixar de trocar, né? Eu posso trocar uma mulher por outra. E muita gente começou a ir embora, inclusive os discípulos de Jesus. É dali que começa aquele discurso de Jesus: e vós também quereis ir embora? A sua palavra é dura, Jesus. Jesus foi o primeiro homem, e Deus, que colocou a mulher no mesmo nível do homem, ser humano. Ele levantou a dignidade de vocês mulheres, viu? Aí você sabe o que aconteceu?
dessa época de Jesus até a Idade Média inteirinha, sabe o que aconteceu? As mulheres invadiram a igreja, e ela foi o período onde o matrimônio em Cristo foi os mais honrosos da história da igreja. Por quê? Porque as mulheres entenderam: se eu interceder pelo meu marido, pela conversão dele, ele vai me tratar conforme Jesus explicou. E as mulheres eram bem tratadas pelos seus esposos. Então era o período que as mulheres casadas rezavam muito pela conversão dos maridos, e acontecia. Quando é que acaba isso? E a gente vive até hoje esse paganismo. Quando surgiu, final da Idade Média, veio o renascimento. A palavra renascimento fala, voltou de novo, o que? O paganismo. Com a ideia de que a vida é sua, você tem que ser feliz, você tem que procurar o que é melhor para você. Se não está dando certo, desista, tira, troca, pega outro. E com a revolução industrial ainda, que começou a vir o descartável, isso ficou inculcado no coração dos seres humanos. Por isso que hoje, até nós católicos, temos uma dificuldade de entender que não se pode divorciar quando se casa na igreja, porque está embutido no coração duro da gente. E se meu marido me bate? Aí você tem que se separar da casa, mas não de Deus com ele, e rezar muito pela conversão dele. E não é para arrumar outro, essa é a proposta de Cristo. Veja, não tem desculpa. Então, irmãos, que nesse domingo que o Senhor fala que nós somos dele, e ele não desiste de mim nem de você, e só tem um caminho, é a gente viver a conversão para que ele reine. Como diz aquela música do tempo do Paulinho e da Detinha, que não é do meu tempo: a decisão é sua. Lembra disso, Paulinho? O senhor só se enganou com relação ao tempo, porque acho que é mais o seu tempo que o nosso, mas amém. É mesmo, com muito orgulho. E que riqueza, muita riqueza. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Olha lá. Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua. A decisão é sua. A vida é minha, eu faço o que eu quero. São muitos os convidados, ao noivo. São muitos os convidados, mas é aí? Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Tem outro verso aí, Paulinho, da tua época? Vai lá. O trigo já se perdeu, a letra. Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, não tá? Passando fome de Deus. E eu e você? A decisão é tua. A decisão é tua. Onde está o povo? São muitos, só o povo, vai. São muitos. São muitos, são muitos, e quase. Vai lá. Quase ninguém tem. Paulinho, vocês todos são do meu tempo. Você sabe cantar essa música? Todo mundo veinho. Só o Paulinho é novinho. Paulinho, vamos cantar uma música do Espírito Santo? Vamos sim. Vamos embora para voar para a Eucaristia? Vamos embora? Vamos. Espírito Santo, vai lá, Detinha. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, vai lá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Por quê? Pois minha alma sedenta está. Vem, água viva. Vem,
água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem Espírito Santo, olha lá. Vem, ó água viva, Ó água pura, transformar meu coração. olha lá, Paulinho. Lava-me, Senhor, Lava-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vamos lá, vai lá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, Pois pois meu meu coração ferido está. Pega o seu braço e peça. Vem, ó água viva, ó água pura, Transformar meu coração. Vem Espírito Santo, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. vai lá na primeira, vai lá, sim, Senhor, a tua palavra é como espada que corta, que nos purifica e que nos restaura. Sim, Jesus, nós entendemos, tu és o primeiro amor da minha vida, deste lugar, desta casa. Sim, Senhor Deus, derrama o teu Espírito Santo. Eu levanto os meus braços e no poder do teu sangue eu me lavo inteiro, Senhor. Que seja destruído agora todo império que vem do mundo. Quebra, Senhor, tudo aquilo que é depressivo, falsas enfermidades, quebra, destrói. Sim, Senhor, tudo aquilo que divide, seja quebrado deste lugar. Eu levanto as minhas mãos. Vem, ó água viva, Ó água pura, transformar meu coração. Vem Espírito Santo, sobre a minha casa, sobre a vida e a saúde da minha mãe, dos meus irmãos. Vai orando, Paulinho, vai orando, Detinha, vai orando. Sim, Senhor, na autoridade do meu batismo eu proclamo sobre a vida da minha casa, que haja agora o teu santo e poderoso Espírito. Dai o livramento na vida de cada um dos meus. Marcelo, Deus te chamou, Ele resgata a tua vida no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Alexandre, Deus te chamou, o Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão. Receba este clamor que vem do céu. Caia por terra toda bruxaria, agouros, feitiçarias lançadas na tua vida. Sim, desacorrentai o Senhor. Toda obra que veio do inferno saia da tua vida agora, meu irmão. O sangue de Jesus é a fecundidade na tua vida. Levanta a mão, meu irmão, minha irmã. Eu peço a libertação na minha casa. Caiam os vícios, as discussões desarmoniosas, mãe com filhos, irmãos com irmãos. Seja quebrado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda rejeição satânica, ponha-te debaixo dos pés de Miguel o arcanjo. Traumas, tudo aquilo que traz angústia, depressão, insônia, ponha-te debaixo dos pés de Miguel o arcanjo. Ó Maria concebida sem pecado,
Passa à frente, mãe. Vem, vem, vai. Vem, Ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. vem, vai pedindo pros irmãos, vai lá, vem, vem, vem. Vem, ore, ora lá, vai. Obrigado, Senhor. Ó água pura, fecundar meu coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. segurando firme nas mãos da Rainha, Mãe Senhora da Terra, nós pedimos a intercessão dela pela tua casa, a libertação da sua árvore genealógica, doenças, tudo aquilo que é vício, brigas, as bestialidades que aconteceram na história da tua família, tudo aquilo que veio de Satanás, que Maria, nossa mãe, agora pelo poder que Deus confiou a ela, Rainha do céu e da terra, e nós somos descendentes de Maria, a mãe dos homens, a mãe da humanidade. Nós colocamos, Padre coloca a vida de muitos matrimônios agora, sobre o reino de Cristo, dos filhos, que por um motivo ou outro, foram escandalizados por Satanás. Colocamos aqui o Brasil, os nossos governantes, para que na mão de Nossa Senhora caia por terra definitivamente, a partir de agora, todo o desarranjo que Satanás colocou na tua família e na vida que você rege. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta a mão direita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. E você que é pai, que é mãe, fica com a mão levantada e diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aos filhos que a mim foram confiados, Os filhos que a mim foram confiados, eu abençoo. eu abençoo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Onde eles estiverem, Onde eles estiverem, meus filhos meus e filhos, quem avô, meus netos, meus netos, tenha a bênção de Deus tenha a bênção de agora, e o livramento Deus, e o livramento pelo anjo de guarda de cada um. pelo anjo de guarda de Aonde eles estiverem, aonde eles estiverem, eles recebam eles recebam o livramento o livramento no nome do Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. E quem é casado na igreja, levanta a mão. No nome de Jesus, No nome de Jesus, sobre a minha vida sacramental, sobre a minha vida sacramental do matrimônio, do matrimônio, eu clamo sempre o sangue de Jesus sobre o meu matrimônio, sobre o meu matrimônio, sobre o meu juramento, juramento, diante do altar de Jesus. diante do altar de Jesus. Eu proclamo e renovo os votos do meu compromisso para testemunhar o reino de Deus Testemunhar o reino como casado. como casado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pensa agora tanto na esposa, no esposo, o esposo na esposa. Eu renovo agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Prometo Prometo ser feliz, Ser feliz, te respeitar respeitar na alegria, na alegria, na tristeza, na tristeza, na saúde, saúde, na doença, doença, todos os dias da minha vida e da sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem como Deus? ninguém Ninguém como Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Creio em Deus Pai, todo